Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia agora. Vamos ler um versículo apenas. Versículo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11. E o versículo de número 36. Está escrito assim na palavra do Senhor: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, que esta manhã possamos aprender um pouco mais da porção da Tua Palavra, Senhor, e um pouco mais acerca do movimento que o Senhor orquestrou há 500 anos, Senhor, que foi o movimento de reforma protestante, usando grandes homens, Senhor, para trazer de volta a igreja aos moldes que a igreja tinha quando o Senhor a fundou, quando o Senhor a estabeleceu neste mundo, Senhor. Que possamos aprender mais de Ti e que possamos entender, Senhor, que todas as coisas são para o Senhor, são para a Sua glória. Ensina-nos nessa manhã e molda-nos conforme a imagem do Teu Filho. É o que nós te pedimos no nome dele, Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a reforma protestante, né? Como nós já estamos numa caminhada aí, você já aprendeu um pouco sobre a história da igreja primitiva, a história dos desvios da igreja. E hoje nós estamos começando a falar aqui, falamos um pouco sobre Martinho Lutero, falamos ontem sobre Catarina Vambora, e hoje nós vamos falar sobre um reformador da chamada primeira geração de reformadores, que é um reformador suíço chamado Ulrico Zwinglio. Aquele rapaz de boina ali. O nome dele é meio difícil. É o Ulrico Zwinglio. Ele foi um reformador que viveu ali na mesma época que Lutero. Ele nasceu dia 1º de janeiro de 1484. Ele era 2 meses mais novo que Lutero. Então eles eram bem contemporâneos, né? da mesma época mesmo. E Zwinglio, ele nasceu numa família que tinha posses, era uma família que tinha uma condição para que ele pudesse estudar e se desenvolver. Ele era o terceiro de 8 filhos. A família era bem grande, né? E Zwinglio, ele foi uma pessoa que, logo cedo, seus pais eram muito católicos, muito devotos à igreja. Então, logo cedo, ele foi instruído já por sua mãe ao ensino do catolicismo, ao ensino religioso. Ele nasceu numa cidade chamada Wildhaus. É difícil esses nomes, viu? É uma vila, na verdade é um vilarejo na Suíça. A Suíça ela era formada por vários cantões, vários vilarejos, alguns de fala alemã e alguns de fala francesa. A Suíça tinha essa particularidade, ela o seu povo falava os 2 idiomas, dependendo do local onde a pessoa morava, ela era alfabetizada no alemão, e dependendo de onde ela morava, ela era alfabetizada no francês. Como nós sabemos, a cidade de Genebra, na Suíça, era uma cidade de fala francesa. Já a cidade de Zwinglio era uma cidade de fala alemã. Então Zwinglio já falava o alemão, ali aprendeu com seus pais, e ele foi um menino que logo cedo ele se mostrou interessado e inteligente, tirando certas conclusões a partir do ensino que seus pais já lhe davam. Tanto que tem uma certa vez, aos 8 anos de idade, Zwinglio ele fala assim para o pai dele: pai, eu acho que a mentira ela deveria ter a mesma punição do roubo, porque a falta com a verdade é o pai de todos os erros. Então eu acho que temos que começar a punir a mentira desse jeito. E o pai dele era legislador na cidade que eles viviam. O pai dele era um homem rico, também chamava Ulrich, e ele tinha rebanho e cuidava do rebanho. A mãe dele cuidava dos filhos em casa, como eu falei, uma prole grande, né? 8 crianças para cuidar, não devia ser fácil. E o pai dele, ao observar essas conclusões que ele tirava, ele pensou assim: eu não vou gastar a vida desse meu filho cuidando de rebanho.
eu vou mandar ele estudar, porque o menino tem futuro. O pai dele chegou a essa conclusão. Então ele envia o seu filho. Essa era a casa de Zwinglio. É uma casa que é conservada até hoje na Suíça, a casa onde ele nasceu. Se um dia você tiver a oportunidade de ir para lá, você vai conhecer a casa que Zwinglio nasceu. E o pai dele mandou ele para estudar junto com o seu tio. Seu tio já era deão. Deão é uma espécie de como que eu posso dizer assim, de reitor, quando se tratava de uma escola ligada à igreja. Ele era chamado de deão. E seu tio, chamava-se Bartolomeu, ele ficou com Zwinglio por 2 anos. 2 anos ele ficou com Zwinglio ali, ensinando ele, versando ele sobre os ensinamentos da igreja. E nesse período, ele aprende muitas coisas com seu tio. Só que Zwinglio, ele tinha dentro dele o sentimento de que ele sempre precisava aprender mais. Uma coisa interessante é que em 1506 ele consegue o seu mestrado, mas mesmo assim ele continua estudando. Ele foi uma pessoa que entendeu que o estudo, principalmente da palavra de Deus, ele tinha diversas formações, mas na formação teológica ele entendeu que para ser um teólogo ele teria que ser para sempre um estudante. Ele teria que estudar. O estudo bíblico ele nunca é exaustivo. Falar, olha, estudei, é isso e acabou, não tenho mais para onde ir. Foi como quando o irmão Fábio estava pregando aqui na semana passada, ele falou, é isso, é a Bíblia. Terminou? Volta para o começo de novo. Terminou? Volta para o começo de novo. E Zwinglio, ele tinha esse anseio. Como eu disse, ele foi um homem que estudou muito. Logo depois desses 2 anos que ele ficou na companhia do seu tio, aprendendo, ele foi para uma cidade chamada Basileia, na Suíça, onde ele fica mais 3 anos estudando. Lá ele tem contato com a língua latina, o grego, e ele começa a estudar música. Zwinglio, a exemplo de Lutero, ele era um músico muito bom. Ele tocava diversos instrumentos, ele tinha muito interesse por música. E ele fica 3 anos em Basileia, em seguida ele vai para uma cidade chamada Berna, onde ele se versa também para estudar. Ele se versa ali acerca dos escritores gregos e romanos. Saindo de lá ele vai para Viena, ele estuda filosofia, astronomia, física, enfim, o homem gostava de estudar. A vida dele era estudar. Ele gostava mesmo de buscar o conhecimento, gostava mesmo de se versar sobre os assuntos que eram inerentes ali à população. Ele foi, como eu falei, como ele veio de uma família onde seu pai era magistrado, seu tio já era clérigo, então era fácil para ele ter acesso aos estudos. Uma coisa que, para um ser humano, vamos dizer assim, comum da Idade Média, era muito difícil. Era muito difícil ter acesso ao conhecimento. E Zwinglio, ele vai, depois que ele vai para Viena, ele tem esses estudos, ele volta para Basileia e conclui o seu mestrado. Ele se torna mestre em artes, e esse é o título que vai acompanhá-lo pelo resto da vida. Todos chamavam ele de Mestre Zwinglio, porque ele tinha esse título, mestrado. Mas, como eu falei, na área de teologia que ele já estudava, ele continuou, ele não parou. Enquanto essas outras ciências ele parou de estudar, ele chegou num ponto que o conhecimento ali na Idade Média era aquele, a teologia não, ele continuou estudando. Ele continuou. Então, depois que ele passou esses anos em Viena, terminou os estudos em Viena, foi para Basileia, terminou o mestrado, ele é então convidado para uma cidade chamada Glarus, também na Suíça. Ele é convidado para uma cidade chamada Glarus, e lá tinha um pároco, um padre naquela cidade, que ele tinha vindo de uma cidade chamada Zurique. E aquele padre, as pessoas ali começaram a achar estranho aquele padre, porque tudo que ele fazia, ele cobrava. Tudo que ele fazia. Se ele fazia uma visita na casa de alguém, ele cobrava. Se ele fazia um velório, ele cobrava. Se ele fazia um batizado, ele cobrava. Aí as pessoas começaram a achar aquilo muito estranho. E falaram assim, olha, quer saber? O nome desse padre era Henrico Elde. O próprio pessoal de Glarus falou assim, olha, você vai entender na história de Zwinglio que a Suíça ela era uma cidade muito já democrática. As decisões eram tomadas muito em conjunto. Então aquele povo da cidade de Glarus, ele se reúne e fala assim,
olha, o padre, nós não queremos mais você aqui, ok? Está saindo muito caro, então nós não queremos mais você aqui. E eles então, esse padre, ele deixa essa congregação e eles elegem Zwinglio, que apesar de ser um jovem, eles o elegem, como ele já tinha formação teológica, ele é eleito como pároco da cidade. Ele vai para aquela cidade e ele é eleito pároco ali, e ele começa a fazer os seus estudos ali. E ele fica por 10 anos nessa cidade, ele fica de 1506 até 1516. E o interessante é que nessa época ele conhece um homem que é fundamental para que acontecesse a reforma na Suíça. Ele conhece um homem chamado Erasmo de Roterdã. Roterdã era uma cidade na Holanda. E Erasmo, ele já tinha uma visão, ele era teólogo, professor, mas ele tinha uma visão que ele pensava assim, olha, ele pensava assim, olha, você tem que estudar a Bíblia como um todo, ele falava para Zwinglio. Você tem que aprender a ler a Bíblia e lê-la como um todo, não só retalhar a Bíblia e ler algumas partes dela. Porque era muito comum na época, os clérigos, eles faziam as reuniões, eles não tinham a liberdade de fazer, por exemplo, como nós fazemos. Eu vou lá, escolho um texto e exponho esse texto para você, explico versículo por versículo. Não, as homilias, elas vinham prontas dos bispos. Então o pároco da cidade, o padre da cidade, ele recebia aquela homilia já com tudo que ele tinha que falar. Ele não precisava ler mais nada, ele não precisava fazer mais nada, e geralmente era lido em latim, ninguém ia entender nada mesmo. Então ele já pegava, lia aquilo ali, estava feita a missa. Mas Erasmo, ele tinha a ideia diferente, ele pensava assim, olha, a Bíblia ela tem que ser estudada como um todo. E teve um professor também em Basileia, que falava para Zwinglio, o professor Thomas Wittenbach, ele falava assim para Zwinglio, ele já começou a despertar em Zwinglio o fato dele poder ter a sua opinião sobre os atos que a igreja tomava. Ele dizia assim, tinha uma frase que ele dizia assim, não confie nas chaves da igreja, mas busque a remissão dos pecados apenas na morte de Cristo, e abra acesso a elas pelas chaves da fé. Ele teve esse professor, foi um professor muito importante ali na vida de Zwinglio, ele sempre se referia a esse professor, e esse professor chamou essa atenção para Zwinglio e falou assim, olha, nunca confie apenas na igreja, confie em Cristo, confie na sua fé em Cristo, Ele é o remidor dos pecados. Isso era um assunto que não era falado na época, ninguém tinha esse conhecimento. Então Zwinglio, ele vai, fica em Glarus nessa cidade, conhece Erasmo de Roterdã, começa a fazer a aprofundar nos seus estudos. Zwinglio, como ele falava, ele aprendeu o grego e pasmem, ele era apaixonado pelos escritos de Paulo, então ele decorou as 13 cartas do apóstolo Paulo em grego. Ele decorou, ele sabia de cor, mais a carta aos Hebreus. Ele decorou 14 cartas do Novo Testamento em grego, não na língua dele, em grego. Ele decorou, tamanha era a paixão que ele tinha pela palavra de Deus, que foi ensinado para ele. Então, Zwinglio, ele já tinha essa consciência de que ele precisava levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Por quê? O Zwinglio não teve um dado momento, como vai a exemplo de Lutero, que ele estava lendo a Bíblia e ele leu Romanos 1,17 e falou assim, puxa vida, é isso. Não, Zwinglio não. A conversão de Zwinglio, ela foi gradativa, vamos dizer assim, porque ele aprendeu um pouco com uma pessoa, um pouco com outra, um pouco com a Bíblia, e aí ele foi usando a sua inteligência para tirar as suas conclusões, e as suas conclusões foram apenas uma. Ele disse o seguinte, tudo de Deus e nada sem Ele. Zwinglio, ele chegou a essa conclusão, e nesses 10 anos que ele ficou na cidade de Glarus, ele começou a fazer as missas na igreja da cidade, sem usar as homilias que chegavam para ele, do bispo. Ele falou, não, eu não vou usar a homilia, eu vou usar a Bíblia. E aí Lutero, aí Zwinglio, ele vai e começa a fazer as reuniões totalmente baseadas na Bíblia. E isso irritou o bispo, que era o superior dele ali na hierarquia. E ele começou a ser questionado por algumas coisas. E tem um fato interessante, que eles tinham o hábito de, na quaresma, não se alimentarem de carne. Eles faziam um jejum de carne durante a quaresma, um costume católico.
E aí na paróquia de Zwinglio, o Zwinglio liberou, falou, pessoal, isso aí não tem nada a ver, vamos comer carne, não tem problema nenhum. Isso irritou muito esse bispo. Isso irritou muito, falou assim, como assim? E esse bispo chegou a falar com os governantes da cidade de Glarus que Zwinglio estava induzindo o povo ao pecado. A resposta dele para isso foi uma resposta fenomenal. Ele simplesmente disse, me mostre na Bíblia onde eu sou proibido de comer carne na quaresma. Se você mostrar na Bíblia, eu paro de comer. Obviamente não teve essa resposta, mas o governante da cidade acabou pendendo para o bispo, ao invés de pender para ele, e Zwinglio sai então dessa paróquia depois desses 10 anos. Ele vai para uma outra cidade, chamada Ensiedel. Eu não sei falar isso. Que é uma outra cidade na Suíça. Lá ele fica por mais 2 anos. E nesse período de 2 anos que ele ficou ali, Zwinglio passa, como eu falei, ele foi um eterno estudante. Então ele passa não só mais estudar os escritos apostólicos e o Novo Testamento, mas ele começa a estudar também os pais da igreja. Ele começa a estudar os primeiros 300 anos da igreja. E isso é interessante, que abre a mente de Zwinglio para quê? Para ele comparar a igreja que ele tinha ali na Idade Média com a igreja dos primeiros séculos. Ele começa a fazer essa comparação e ele estuda Orígenes, Ambrósio, Jerônimo, Crisóstomo, e ele citava muito também Agostinho. Então ele usa desses estudos para quê? Para fazer um comparativo. A igreja que eu pertenço com a igreja que foi moldada por Cristo no primeiro século. E que manteve a sua linha ali nos 2 séculos seguintes. E aí ele por si só começa a chegar a conclusões do quê? Olha, a igreja romana não está muito correta. A igreja do Estado ela não está muito certa. Então ele, que já nem era tão ligado à questão das homilias e da tradição romana, ele rompe de uma vez. E aí o que ele faz? Ele é transferido para uma paróquia em Zurique, na Suíça. E aí nessa paróquia de Zurique, ele acaba fazendo ali a sua carreira. É a última paróquia que ele vai ficar. Ele chega em Zurique em 1518, mas aí acontece um fato interessante, há uma peste que assola a cidade de Zurique ali, e as pessoas da cidade observavam o seguinte: quando vinha uma peste sobre a cidade, as primeiras pessoas a se mudarem eram os médicos e os religiosos. Justamente quem devia ficar, né, para ajudar as pessoas. E quando isso acontece em Zurique, Zwinglio não vai embora. Zwinglio fala assim, não, eu vou ficar com o povo. Inclusive ele fica muito doente, isso foi mais ou menos ali meado de 1518, tanto que ele assume o púlpito da igreja de Zurique no seu aniversário, 1º de janeiro de 1519 só, e ele já chega falando para o povo o seguinte, olha, eu vou fazer, nós faremos uma exposição no Novo Testamento, onde nós vamos ler de Mateus a Atos, e depois de Atos a gente vai até o final da Bíblia. E as pessoas estranharam, por quê? Porque Zwinglio ele começa a ensinar o povo de maneira expositiva, e ele começa a pregar o Evangelho sem aquelas homilias de Roma, e o povo de Zurique acha estranho aquilo. Fala assim, como assim? Ele vai abrir a Bíblia, e ele começa lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1, e ele vai ensinando aquele povo a Bíblia, ele vai ensinando aquele povo sobre as verdades do Evangelho, e as pessoas acham estranho, mas elas tinham um carinho muito grande por ele. Por quê? Porque Zwinglio foi o pároco que não os abandonou no momento da dificuldade. Então, as pessoas acabam apoiando. E como Zurique, a Suíça como um todo, era um país muito democrático, onde as pessoas tomavam as decisões juntas, o que aconteceu? Foi o seguinte, tinham vários cantões, como eu falei no início, a Suíça ela era formada por vários cantões, alguns de língua francesa, alguns de língua alemã, mas esses cantões eles costumavam aderir a uma religião oficial daquele cantão. Foi então que aquele povo ele chegou e falou assim, olha, nós vamos ter que decidir então, Zurique ela será protestante ou Zurique ela será católica? E aí o que aconteceu? Eles chegaram e fizeram uma reunião ali, nesse período já é ali 1520, alguma coisa, a reforma já estava pegando, o chicote já estava estralando na Alemanha. Lutero já estava lá, já tinha chutado a porta, já tinha feito, a reforma já vinha acontecendo,
Tanto que Zwinglio, quando pregava, as pessoas perguntavam para ele, falavam assim, olha, mas você você troca correspondências com aquele reformador alemão chamado Martinho Lutero? Você conversa com ele? Zwinglio falava assim, não, eu nunca troquei uma carta com ele, nem ele me mandou nenhuma correspondência, nem eu mandei para ele. Mas Zwinglio falava assim, Zwinglio não sabia o que Lutero pregava. Ele falava assim, olha, eu sei o seguinte, se ele estiver pregando a Cristo, ele está pregando a mesma coisa que eu. Eu sei o que eu estou pregando. Eu estou pregando Cristo para as pessoas. E se Lutero está fazendo isso, então é sinal de que ele está pregando a mesma coisa que eu. E isso é algo interessante que mostra o quê? Que o movimento de reforma, apesar de nós comemorarmos agora, 31 de outubro, o marco inicial ali da reforma protestante, o movimento de reforma ele se deu em várias localidades diferentes. E foi um mover que foi um mover do próprio Deus. Por quê? Porque Zwinglio não conhecia Lutero, Lutero não conhecia Zwinglio, eles não tinham contato algum, mas eles estavam ali pregando a mesma coisa. Ou seja, foi um mover do próprio Espírito Santo que levou esses homens, mesmo 1 quilômetros de distância do outro, sem nunca ter se falado na vida, estavam pregando a mesma coisa. Então eles chegaram à conclusão que Zwinglio, ele falou assim, olha, se Lutero lá na Alemanha está pregando a Cristo, então ele está pregando a mesma coisa que eu. Então a igreja de Zwinglio ele já começa a tomar a forma de uma igreja reformada. Já não mais, o culto, vamos dizer assim, a missa, lá na igreja de Zwinglio já não parecia uma missa católica, mesmo ele sendo católico. Então o que aconteceu? Quando a cidade começou a questionar essa situação, ele falou assim, olha, vamos decidir. O que aconteceu? O bispo chegou em Zwinglio e falou assim, olha Zwinglio, eu vou pagar você. Eu vou te colocar como um cara importante, vou te dar um cargo importante dentro da igreja, vou te fazer certas regalias para você falar o seguinte, olha, vamos continuar católicos. Aí Zwinglio vai para o bispo e fala assim, olha, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou estar indo contra o que eu acredito. Então eles começaram a falar mal de Zwinglio na cidade, para ver se a popularidade dele caía. E mesmo assim não caía, ele já era muito bem quisto pelo povo. Então eles fazem uma conferência, vamos dizer assim. Eles fazem uma conferência, fazem uma reunião onde mais ou menos umas 600 pessoas compareceram. A Igreja Católica mandou alguns bispos, mandou algumas pessoas ali como seus representantes para que fosse discutido ali. E aí Zwinglio ele foi escolhido para defender a Igreja Reformada. Só que Zwinglio, ele foi sozinho. Zwinglio não tinha um colégio, não tinha pessoas que tinham ali, podiam defender a mesma fé dele. Não tinha. Então Zwinglio ele faz o quê? Ele se senta e escreve 67 artigos, mais ou menos o que Martinho Lutero fez na Alemanha. Ele escreve 67 artigos para defender a sua fé, para defender aquilo que ele acreditava. E aí Zwinglio, ele faz o quê? Ele vai lá e sozinho ele comparece nesse concílio. Ele vai sozinho. E nesse concílio estavam os governantes de Zurique, estava um representante do bispo de Roma, que era um homem chamado Dr. Faber, que era até amigo de Zwinglio até essa altura. E Zwinglio vai lá com o que ele escreveu. Fala, vou com isso aqui. E aí ele chega lá, começa a expor para aquelas pessoas os seus pensamentos. E quando o representante de Roma é questionado em relação ao que Zwinglio está falando, porque a condição do debate foi o seguinte, olha, quem fizer a melhor exposição da Bíblia, já que nós estamos aprendendo a usar a Bíblia como nossa regra de fé, então quem fizer essa melhor exposição vai ser a pessoa que vai, vamos dizer assim, ganhar o debate. Então Zwinglio ele vai, apresenta as suas teses. As teses eram totalmente cristocêntricas, diferentes das de Lutero, que eram teses que era para levar o Papa à reflexão, né? O Lutero, quando escreve, ele é um monge agustiniano querendo avisar o Papa. Falou, Papa, está acontecendo umas coisas aqui estranhas. Lutero, na sua inocência, ele achava que o Papa não sabia das vendas de indulgências e dos absurdos que a Igreja Católica estava fazendo. Então, Lutero ele escreve ainda as 95 teses e elas ainda são muito católicas, né? Tanto que a Igreja Católica ela aceitou boa parte
dos escritos de Lutero, das 95 teses, justamente por isso. Porque a intenção de Lutero, ele escreveu como alguém que avisa, fala, olha, está acontecendo isso, é melhor você abrir o olho, Papa. Mal sabia ele que era o Papa que estava mandando aquilo acontecer. Já Zwinglio não, ele escreveu sem esse compromisso. Ele falou, olha, eu vou escrever para defender a reforma. E aí Zwinglio, ele escreve essas teses são totalmente cristocêntricas. Esses artigos, como ele assim os chamou, são totalmente cristocêntricos, totalmente baseados na Bíblia. O primeiro artigo, ele já chega e fala assim, olha, é o seguinte, qualquer um que fale que o Evangelho está abaixo da igreja é um mentiroso, ou no mínimo nunca leu o Evangelho. Então ele já, logo no seu primeiro artigo, ele coloca a Bíblia em um lugar de destaque acima da igreja, acima da tradição, o que era absurdo para a época, e que é absurdo para a igreja católica até hoje. A igreja católica não aceita o sola escritura, justamente por isso, eles falam assim, não, a Bíblia é boa, quem vai dizer se a Bíblia é boa é a igreja. Quando na verdade, claro, o Zwinglio ao estudar os pais da igreja, ao estudar as cartas dos apóstolos, ele vê justamente o quê? Que essa lógica é contrária. Não é a igreja que diz se a Bíblia é boa, é a Bíblia que diz se a igreja é boa. É a Bíblia que vai dizer se a igreja está correta. E Zwinglio, ele vai lá, defende essas teses, e Zwinglio ele é atacado na sua intimidade, na sua vida pessoal, porque Zwinglio ele era um homem como eu e você, ele não era uma pessoa que estava isenta de erros, e Zwinglio ele tinha um problema em relação à sua vida, que o problema dele era o quê? Ele queria casar, ele gostava de mulher, ele gostava. Então o que ele faz? Ele vai e escreve uma carta ao bispo, dizendo o seguinte, olha, estão acontecendo escândalos, isso eu quero deixar registrado, porque assim, a ideia de ética e a ideia do que é correto não está naquilo que eu falo, está na palavra. Então quando o Zwinglio tem esse encontro com a palavra, ele vê o quê? Eu preciso mudar. Ele vê pela vida dele, ele fala, eu preciso mudar. Então ele escreve uma carta ao bispo, e dizendo assim, olha, estão acontecendo alguns escândalos de ordem aí, em relação ao clero, de ordem sexual, alguns padres aí estão se envolvendo com mulheres, e eu inclusive, ele conta um exemplo até dele mesmo no passado, ele fala, eu também me envolvi com uma mulher, e ele escreve essa carta para o bispo pedindo autorização para casar. Ele fala, olha, eu acho que o casamento, isso inclusive estava nos artigos de Lutero, ele fala assim, eu acho que o casamento, além de não ter nenhuma proibição bíblica ao casamento, eu acho que o casamento ele ajuda o homem a se guardar da promiscuidade, da lascívia. Por quê? Porque os desejos que ele tem, ele pode satisfazer ali com a sua esposa, de maneira regrada e santa, como a Bíblia diz. E aí ele vai, Zwinglio escreve essa carta ao bispo. Obviamente a resposta é negativa, eles negam, falam que absurdo, e ele pede duas coisas nessa carta. Ele pede para que ele ensine a Bíblia para as pessoas, que ele não use mais das homilias enviadas pelo bispo, e que ele pudesse se casar, não só ele como outros padres. Aí o que acontece? Ele recebe uma negativa. Obviamente a igreja nega o pedido de Zwinglio, então Zwinglio e outros padres vão lá e se revoltam, quer saber, a gente vai casar mesmo. Quero saber. Por quê? Porque ele falou assim, eu tenho o respaldo do povo. O povo está do meu lado. Principalmente, antes do povo estar do meu lado, a Bíblia está do meu lado. Eu estou fazendo aquilo que a Bíblia manda. E Lutero, estou com Lutero na cabeça. E Zwinglio vai e se casa. Falei tanto ontem de Lutero, né, que... Então Zwinglio vai e se casa. E ele se casa com uma mulher que era viúva, ela já tinha 2 filhos, e ele tem mais 4 filhos com ela. Então o que acontece? Quando a cidade vê essa situação, vê Zwinglio vencendo ali o debate contra o Faber, Dr. Faber, tanto que quando o Dr. Faber ele é questionado e falou assim, olha, e aí Faber, o que você tem a dizer em relação ao que Zwinglio disse? Ele disse o seguinte, olha, eu não tenho condição de discutir com esse homem. Esse homem tem um conhecimento bíblico exímio. E Faber e o conselho consideraram Zwinglio, os escritos de Zwinglio, irrefutáveis.
Ou seja, não tinha como colocar por terra o que o homem estava falando. Ele estava com a razão. Então, o que acontece a partir de 1523, depois desse concílio, então a igreja de Zurique, ela se assume protestante. E Zurique passa então a ser a primeira cidade que se declara protestante no mundo. Ela bane as imagens, aí a revolução começa em Zurique. Zwinglio, ele manda retirar todas as imagens do templo, ele manda retirar, ele para de usar batina, ele fala, é o seguinte, o cara que prega, ele vai usar a mesma roupa do povo. Não tem esse negócio dele se vestir diferente, para ele andar na rua e todo mundo ver que é ele. Não, quem tem que ter destaque aqui é a palavra, não é o homem. E aí Zwinglio, ele começa esse movimento de revolução dentro da cidade de Zurique. E por vezes ele é questionado, por vezes ele é colocado contra a parede e sempre sua resposta é, tudo de Deus e nada sem Ele. Sempre a resposta dele é, eu estou preso à verdade, à palavra de Deus. Então o Zwinglio, ele vai e transforma ali, não só o Zwinglio, mas o povo, como eu falei, a Suíça era muito democrática, ele transforma ali a cidade de Zurique numa cidade protestante, por iniciativa não só dos seus governantes, mas do seu próprio povo. Tanto que quando chega um emissário de Roma, a exemplo do que aconteceu na Alemanha, chegou lá para cobrar as indulgências, e Lutero tinha ali aquela luta com Tetzel ali em relação às indulgências, Zwinglio já não teve esse problema. Por quê? Porque quando o homem chegou lá vendendo perdão, vendendo relíquias, trocando dinheiro por tirar a alma de purgatório, o povo de Zurique já conhecia a Bíblia. Então esse homem não teve sucesso. Ele foi expulso da cidade pelo próprio povo, pelos governantes, e falaram assim, olha, nós não queremos saber de nada disso, rapaz. Você está achando que você vai enganar alguém aqui? Aqui nós lemos a Bíblia. E Zwinglio, ele vai e fala para que os pastores, cada um tem o seu exemplar da Bíblia. Todas as pessoas envolvidas com o ensino cristão, ele recomenda que tenham as Bíblias, e é interessante que a Bíblia, né, os livros, eram artefatos caríssimos na época, não é como hoje, que você tem a Saraiva, tem aí a Livraria Cultura, a FINAC, que você vai lá, compra livro à vontade, não, era difícil ter. Então, nas localidades onde o pastor não tinha condição de comprar uma Bíblia, o próprio povo se juntava, fazia ali uma espécie de vaquinha e comprava a Bíblia para ele. Falava, não, nós queremos aprender a Bíblia. E aí o pastor, ele ficava pressionado a isso, porque ele falava assim, olha, então eu vou ter que ensinar a Bíblia. Eu não tenho para onde correr. E toda essa revolução aconteceu em Zurique. Tudo por quê? Porque um homem resolveu ler a Bíblia. A reforma protestante, ela está totalmente baseada na palavra de Deus. Ao contrário do que nós ouvimos hoje, semana passada, quando o pastor Claudio pregou, ele colocou um vídeo do pessoal do Dom Bosco, falando, olha, voltem para casa, protestantes. Voltem para casa. Quando na verdade, esses homens, os reformadores da primeira geração, eram eles que estavam falando para a igreja católica, olha, vocês precisam voltar para casa. Há 500 anos eles deram esse brado. Falaram, voltem para casa, que a nossa casa é a Bíblia. A nossa casa é a palavra de Deus. A nossa casa é a verdade. E Zwinglio, ele não cansa ali de ensinar as suas verdades. Ele tinha, além de tudo aquilo que ele estudou, Zurique não, a Suíça de modo geral, ela tinha o costume de, quando ela tinha uma guerra, eles mandavam os padres e os pastores como capelães, né, na guerra. Então o Zwinglio, ele também ele ia armado, ele ia de farda, ele ia bonitinho, com manto figurino, e ele ia para a guerra com o povo. E ele falava, olha, eu não vou ficar, e sempre queriam colocar Zwinglio, fica lá no acampamento que nós vamos para a batalha. Zwinglio falava, não, eu não vou ficar em segurança aqui enquanto vocês estão arriscando a vida. Eu não vou fazer isso. E ele foi por diversas vezes para batalhas. Por quê? Porque esse rompimento com a igreja aconteceu o seguinte na Suíça. Como eu falei, a Suíça era formada por vários cantões, várias cidades. E aquelas cidades, elas eram
se definiam, né? Como eu falei, ela era muito democrática. Então, alguns cantões se definiam católicos, alguns cantões se definiam protestantes, e esses cantões acabavam se tornando inimigos. Por exemplo, vamos supor que Zwinglio fosse para um lugar onde a maioria fosse católica. Ele era expulso de lá. Eles eram proibidos de pregar o evangelho. Eles eram proibidos de falar certas coisas. Então, Zwinglio, ele faz o quê? Ele chega na população e fala assim, olha, nós vamos ter que pregar o evangelho a qualquer custo. E ele leva essa pregação até as últimas consequências, ao ponto de ir com o exército para a cidade. Ele ia com o exército dele, ali de Zurique, para uma outra cidade, para se proteger e pregar o evangelho. E, logicamente, tinha os embates. Né? O exército daquele lugar atacava e eles acabavam trocando ali agressões, enfim, faziam muitas guerras por conta disso. Mas o Zwinglio sempre pensava, sempre que Zwinglio ele ia para uma campanha, ele falava para os seus soldados, nós faremos todo o possível para que não haja derramamento de sangue. A melhor maneira, para quem está ouvindo, Fábio? A melhor maneira, o Fábio ele prega que Zwinglio era matador, e ele falava assim, vamos fazer nossas campanhas sem derramamento de sangue. Não é isso que nós queremos. Não é isso. Queremos apenas levar a verdade. E Zwinglio ele usava todas as frentes possíveis para pregar o evangelho. Zwinglio ele foi um homem que teve um comprometimento muito grande, e ele é um reformador por vezes esquecido, porque ele foi um contemporâneo de Lutero, que foi, né, vamos dizer assim, muito maior que ele nesse sentido, e ele foi também seguido ali na Suíça por João Calvino, que foi um outro reformador também de uma importância extrema para a reforma. Então, como Zwinglio está nesse meio, ele às vezes é meio esquecido, né? A sua história é meio esquecida, por conta do que aconteceu ali na sua vida e por conta vamos dizer assim, ele foi mal colocado na história, ele ficou entre dois reformadores muito grandes e ele acabou se tornando um pequenininho ali no meio. Mas eu tenho certeza que a intenção dele nunca foi ser grande, a intenção dele foi que a palavra de Deus fosse grande. E Zwinglio ele continua ali o seu combate, sempre defendendo a verdade, sempre defendendo a fé, tanto que ele transforma a igreja de Zurique. Ele fala assim, olha, a igreja, ela vai ser um centro de estudos para quem quiser aprender a Bíblia. Ele transforma a igreja de Zurique na precursora da nossa EBD. Porque ele fala assim, antes os estudos da Bíblia, eles só eram dados às pessoas que queriam ser padres, que queriam ter uma carreira dentro do clero. O Zwinglio falou, não, quem quiser aprender a Bíblia vai aprender. E ele abre a igreja, além dos momentos de culto, ele abre a igreja para estudos. E as pessoas de Zurique vão até lá e estudam a Bíblia. E isso foi vital para que aquelas pessoas se mantivessem firmes na fé. Quando o vendedor de indulgência chegou lá, ele não conseguiu vender nenhum título do Papa. Nenhum. Por quê? Porque as pessoas conheciam a Bíblia. Então esse era o compromisso de Zwinglio. Esse era o compromisso dele. E aí, como eu falei, era um ambiente, vamos dizer assim, agressivo, né, na época. E aí os governantes de Zurique decidem fazer uma coisa. Como Zurique era uma cidade muito rica, ela fornecia certos suprimentos para outras cidades, para outros cantões. E aí eles tomam uma medida que vai ser a medida que Zwinglio vai falar, olha, é muito ruim o que vocês estão fazendo. Vai ser a medida que infelizmente vai até levar Zwinglio à morte. Por quê? Porque eles falam o seguinte, vamos cortar o suprimento, vamos fazer um embargo, igual fizeram lá com Cuba, vamos fazer um embargo, Cuba não vai comprar mais produto nenhum. E aí o que aconteceu? Aquelas pessoas dos cantões católicos começaram a passar fome. Por quê? Porque Zurique, que era uma cidade rica, que produzia muito, não mandava esses suprimentos para essas cidades. Porque diziam, não, eles são católicos. E Zwinglio falou assim, vocês não entenderam nada, né? Porque eu estou aqui há anos pregando para vocês a verdade, e vocês, governantes, agora, estão tomando uma atitude totalmente antibíblica. Por quê? Vocês estão matando aquelas pessoas de fome. Vocês estão fazendo algo errado. E Zwinglio vai lá e escreve uma carta. Ele pede a baixa dele do exército, por conta disso. Ele fica meio que revoltado e fala assim, olha, não vou mais participar de nada. Vocês não estão entendendo, vocês estão agindo de uma maneira muito vil, muito cruel com seus irmãos,
que ao invés de levar a verdade para eles, vocês estão incitando que eles nos odeiem. Porque na cabeça daquelas pessoas dos cantores católicos falavam o quê? Esses protestantes aí, eles querem a nossa morte. Quando na verdade o Zwinglio falava, não é isso. Não é isso que eu ensinei. Não é isso que eu quero. E aí o que acontece? Ele advertiu os governantes de Zurique. Ele falou assim, olha, essas pessoas, elas vão se revoltar. E a pessoa, para sobreviver revoltada, eles vão se juntar e vão fazer uma guerra contra nós. Eu estou avisando vocês. E o governo ignorou Zwinglio. E foi dito e feito. Ali mais ou menos nos meados ali de 29, 30, os outros cantões da Suíça ali, que eram católicos, se juntaram e fizeram um ataque surpresa em Zurique. E aí, com esse ataque, Zurique não teve como se defender. Zwinglio, que mesmo tinha pedido baixa do exército, acabou voltando, porque falou assim, eu vou ajudar, né? Vou fazer o quê? Eu vou ajudar as pessoas. E ele vai, se junta novamente ao exército, se junta novamente àquelas pessoas, e numa batalha, Zwinglio acabou sendo morto. Zwinglio estava como capelão, e diz a história que ele estava consolando um soldado ferido quando ele foi atacado. Ele foi atacado, caiu no chão, viu ali o sangue saindo do seu corpo, ele ainda teve forças para proferir suas últimas palavras. Ele olhou para o seu algoz, que era alguém do exército católico, e ele falou assim, vocês podem matar o meu corpo, mas vocês não vão tocar na minha alma. E aqueles homens daquele exército ainda se reúnem, Zwinglio ali agonizando, eles falam assim, chamem um padre para que ele se confesse antes de morrer. Zwinglio fez um sinal com a cabeça que não. Não, eu não vou me confessar, eu não preciso me confessar. Então ele é morto ali, já em 1531, e ele acabou assassinado, seu corpo foi dilacerado e queimado, né, como era costume fazer com os hereges. Ele morreu como herege, porque ele estava contra ali a Igreja Católica. Mas Zwinglio, ele nos ensinou grandes coisas. O seu legado, ele nos mostrou o quê? Que temos que nos ater à Bíblia. Temos que nos ater à palavra de Deus. Talvez por isso ele não é muito lembrado, ele morreu cedo, não deu tempo dele deixar grandes escritos, como o próprio João Calvino, que deixou muitos escritos aí para a posteridade. Zwinglio não teve essa oportunidade, morreu cedo, morreu com 40 e poucos anos ali. Mas ele deixou-nos um legado, que é o quê? Estudar a palavra de Deus. Os primeiros fundamentos da escola bíblica dominical, ali na Reforma, foi Zwinglio que deu. Vamos abrir a igreja para estudar. O que nós faremos hoje, daqui a pouco. Vamos estudar a Bíblia, porque ele entendeu a importância do estudo bíblico. A frase que ele disse quando morreu, que me importa esse infortúnio? Eles podem matar meu corpo, mas não podem matar a minha alma. E ficou escrito isso para a posteridade. E Zwinglio, ele nos mostrou o que é a importância do Evangelho. Zwinglio nos mostrou exatamente aquilo que ele levava como lema de sua vida: tudo de Deus e nada sem Ele. Zwinglio, ele nos deixou um legado importante, que é um legado que Jesus quis deixar para o seu povo. Jesus nunca falou assim: olha, me recebam e está tudo bem, vão embora para suas casas. Não, Jesus falava: aprendei de mim. Jesus falou: aprendei de mim. Paulo dizia: aprendam com a palavra de Deus, sigam os exemplos do que Cristo deixou. E Zwinglio tinha essa preocupação. Ele chamava as suas pregações de pregar Cristo da fonte. Quando ele era questionado acerca do porquê que ele não usava as homilias dos bispos, ele falava: não, eu prefiro pregar Cristo da fonte. Eu prefiro pegar a Bíblia e pregar Jesus Cristo. Então esse é o legado para nós que estamos aqui muitas vezes pregando, falando. Você que ensina em escola dominical, você que é professor de escola dominical, pregue Cristo da fonte. Certifique-se. Eu estava falando com a minha esposa ontem, eu falei assim: olha, eu acho fenomenal o nosso livro de estudo da escola dominical. Estamos estudando o Evangelho de João, já estamos no 2º livro.
estamos fazendo isso de maneira expositiva, versículo por versículo. Nenhum versículo da palavra de Deus deixará de ser lido. E você está numa igreja que tem essa preocupação. Uma igreja que tem a mesma preocupação de Zwinglio. Zwinglio não achou suficiente só ele conhecer a verdade. Mas a preocupação dele foi o quê? Eu tenho que passar essa verdade para as pessoas. Porque assim como essa verdade me libertou, também libertará o povo da minha cidade. E essa tem sido a preocupação desta igreja. De que você seja liberto pela verdade. Não liberto porque eu estou falando, ou porque o pastor está falando. Até porque você tem que pôr à prova o que nós estamos falando. Para ver se realmente aquilo que nós estamos falando é bíblico. Para ver se realmente aquilo que nós estamos falando é pregar o Cristo da fonte. Ele tinha essa preocupação. Ele ia para os debates, ele ia para os enfrentamentos. Ele não tinha problema com isso, porque ele tinha certeza de que estava firmado na palavra de Deus. Essa foi a vida de Zwinglio. Zwinglio ainda disse uma frase, que foi: a Santa Igreja Cristã, cujo único cabeça é Cristo, ela nasce da palavra de Deus e nela permanece, e não ouve a voz de mais ninguém. Que isso seja uma verdade para você. Que a direção que esse reformador tomou seja verdade na sua vida. Que você tenha essa consciência que a igreja, ela não nasceu porque o pastor Isaac quis, porque o pastor João quis, porque alguém quis. Ela nasceu da palavra de Deus. E ela deve permanecer nela. Qualquer desvio, qualquer momento que a igreja não apontar para a palavra de Deus, você, assim como aqueles homens expulsaram o vendedor de indulgências, porque o reconheceram como não bíblico, você tem que expor. Como que eu vou expor, Lucas? Como que eu vou expor? Como que eu vou falar para você que você está pregando uma asneira, uma heresia? Ué, você vai pegar a sua Bíblia e me mostrar. Você não vai comentar com a pessoa que está do seu lado. Não, isso não ajuda em nada. Você vai pegar a sua Bíblia e vai falar: Lucas, vem aqui. Olha, você falou isso, mas a Bíblia está escrito aquilo. Em que versículo você se baseou para dizer aquilo, Lucas? E aí eu vou te responder. E se eu não tiver resposta, eu vou te agradecer. Eu vou falar obrigado, porque Deus te usou para me trazer de volta a centralidade. Nunca fora da palavra de Deus. Nunca. Esse foi o legado maior desse reformador, chamado Rico Zwinglio. Eu espero que isso tenha enriquecido você nessa manhã. E que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse movimento que nós estamos celebrando esse mês, que é o movimento da Reforma Protestante. Os reformadores, eu brinquei até, estava brincando antes de começar com o pastor e com o irmão Fábio, ali tem uma estátua de Zwinglio, né? E ele está com a Bíblia numa mão e uma espada na outra. Se você for para Zurique, também espero que você vá, além de conhecer a casinha dele, você vai conhecer a estátua também em homenagem a ele. E eu estava brincando com o pastor e com o Fábio hoje pela manhã e falei assim: todo reformador usava uma boina. Falei, será que esse era o segredo? Não, o Zwinglio deixou claro: o segredo é conhecer a Bíblia. Amém? Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos nos colocar de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, continuamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo, Pai, por aprender mais um pouco da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra ela é perfeita, ela é magnífica, ela é inerrante, Senhor, e ela nos molda a cada dia mais. Amém. Senhor, eu te agradeço porque há 500 anos homens brilhantes se debruçaram sobre essas coisas, estudaram sobre elas e nos deram modelos e exemplos para que nós aprendamos também. Amém. Senhor, homens que o Senhor usou, homens que não tinham mérito algum em si só, nenhum. Eram pecadores, como o próprio Zwinglio se assumiu pecador, como o próprio apóstolo Paulo se assumia pecador, mas que tinham a sua vida firmada na palavra. Amém. Meu Deus, que o Senhor possa nos ensinar, nos mostrar a cada dia a suficiência das Escrituras. Amém. Meu Deus, que a Tua palavra ela seja viva, eficaz e verdadeira na nossa vida, e que ela, Senhor, como ela mesmo se autoproclama, uma espada de dois gumes, que ela nos corte, Senhor, que ela nos faça retirar aquilo que não presta, aquilo que não vem de Ti. Nos ensine a cada dia mais. Senhor, muito obrigado
por essa celebração que estamos fazendo dos 500 anos. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor me deu de fazer tantas pesquisas e aprender tanto sobre esses grandes homens. Amém. Te agradeço, Senhor. Conduz a tua igreja conforme o teu querer. Amém. Ensina-nos a cada dia e nos molda, Pai, a imagem do teu Filho. Nos olhe sob o prisma do sangue de Jesus. É o que nós te pedimos no nome dele. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.